Olá, o Cidade Esporte desta semana destaca: futsal, escolinha promove sonho de jovens atletas. Futebol, destacamos os clubes paraibanos nas competições nacionais. Temos uma entrevista com Larissa Vale. Ela é médica cardiologista do esporte e fala sobre o infarto no esporte. E ainda, as dicas de nutrição com Paulo Stephanie, a agenda esportiva e muito mais. Tudo isso e muito mais agora no Cidade Esporte. O Cidade Esporte está em canal aberto, no canal 6.3 da sua TV, além das principais redes sociais. E se você quiser rever essa entrevista ou outras, dá uma chegada no YouTube, TV Cidade de João Pessoa. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Nossa equipe foi até o bairro da Esplanada, acompanhar um projeto de escolinha de futsal. E lá tem revelado novos talentos e trabalhado com os sonhos da garotada. Pois é, Pedro Paulo, estamos aqui no bairro do Esplanada, o Cidade Esporte, veio conferir esse bonito projeto da escolinha do Nápoles. Os meninos do bairro participam. Esse projeto surgiu no ano de 2019, o professor Denilson Ribeiro tem uma dedicação muito bonita aqui. Esse trabalho, vem conferir com a gente. Antes do treino coletivo começar, os meninos treinaram os passes. O professor Denilson acompanha atento a evolução dos atletas. O projeto começou em 2019, né? A gente começou aqui com 8 meninos, o máximo que a gente tinha. E com o passar do tempo, né? Com o trabalho que a gente foi fazendo aqui, as mães e os pais sempre procuraram a gente, gostavam do trabalho. E a gente já chegamos aqui com 150 meninos. Os jovens atletas alimentam o sonho de jogar nos grandes times do Brasil e o apoio da família é fundamental. Flamengo, Vasco, né? São Paulo, Corinthians, né? Palmeiras, Fluminense, né? Quem sabe, né? Depende deles, né? Se eles se esforçar, chega lá. Essa escola aqui pra mim é tudo, sabe? Tipo, representa muito o sonho de quem realmente quer ser jogador, porque para uma comunidade dessa aqui, acho que essa escolinha realmente ajuda muito. Muitos aqui que já saíram porque está em um time assim, acho que é importante esse projeto aqui na comunidade. Esse time é muito unido. Tipo, se alguém tiver dificuldade, a gente vai ajudar. Se tiver passando um momento mal, a gente vai acolher ele. E é assim que a gente vai formando a equipe. Tênis de mesa. A Federação Paraibana de Tênis de Mesa movimentou seus filiados com a primeira etapa do Estadual 2024. O evento foi na Vila Olímpica Paraíba e participaram todos os clubes filiados das cidades: João Pessoa, Patos, Sumé e Cajazeiras. Ao todo, foram 53 mesa-tenistas, para um total de 100 inscrições nas diversas categorias. Após 9 anos, a federação volta a potencializar o tênis de mesa na Paraíba, além dos atletas que tiveram êxito na última etapa do Charlem, no mês de abril, em Recife. Agora a gente vai para um breve intervalo. Na sequência, destacaremos a agenda esportiva. TV Cidade, a emoção do esporte começa aqui. Estamos de volta e agora o destaque é o Beach Soccer. A Federação Paraibana de Beach Soccer vem realizando o Campeonato Paraibano Sub-16. No último sábado, foram os jogos do Grupo A, onde as equipes do Gigantes de Jacaraú, Projeto Pé na Areia Pitimbu e Rio Tinto UFC se enfrentaram em um triangular. O resultado teve o Gigantes se classificando para a etapa seguinte. Já no próximo sábado, às 15 horas, na Arena Almeidão, em Jacaraú, será a vez do Grupo 2, com outras equipes valendo mais 2 novas vagas para a etapa final. Agora você confere a agenda esportiva. Clínica de pilotagem será neste sábado, dia 18, no Autódromo Internacional Paraíba. Informações, @Piloto Palio Cup. Jampa Fight Muay Thai. Disputa de cinturão entre equipes, sábado, dia 18 de maio. Informações, @FPMT083. Festival Pedagógico de Judô. A ação acontece para crianças de 3 aos 10 anos de idade, no sábado, às 8 horas da manhã, na Vila Olímpica Paraíba. Informações, @FEPAJU_.
oficial. Copa 7 de vôlei de praia. A Copa acontece no sábado 18 e domingo 19, com várias categorias, na Arena Base Esportes, no Altiplano. Informações pelo telefone DDD 83 99145 4820. Copa Valentina de Handebol Adulto Feminino. Ocorre domingo, dia 19 de maio. Informações pelo telefone DDD 83 98898 9525. Segunda etapa do Campeonato Paraibano de Orientação 2024. O evento vai ser no domingo, dia 19, na cidade do Cone. Informações, @Orientacão Paraíba. Liga Nordeste de Beisebol 2024. A estreia do atual campeão da competição. O João Pessoa Bravos recebe o Natal Solares no domingo, dia 19. Informações, @João Pessoa Bravos. Agora eu chamo ela, Paula Stephanie, com as dicas de nutrição. É com você, Paula. Oi, Pedro Paulo. Oi para você que acompanha o Cidade Esporte. Hoje vamos falar de um alimento bem versátil e rico em vitaminas e minerais, a chia. Bora comigo saber dos benefícios dessa semente? Uma das características únicas da chia é sua capacidade de absorver líquido. Ela forma um gel no estômago, fazendo com que o tempo de digestão dos alimentos aumente e, com isso, estimula e prolonga ainda mais a saciedade. Possui uma excelente fonte de fibras ricas em ômega 3 e ômega 6, vitaminas e minerais como cálcio, magnésio, potássio. Ela, além de auxiliar na saúde intestinal, ajuda também na saúde do coração, fortalece os ossos e ainda controla os níveis de açúcar no sangue. Além de todos esses benefícios, você facilmente tem acesso a ela e são bem versáteis. Por isso, você consegue incluir no seu dia a dia, podendo ser utilizada em iogurtes, saladas, frutas, vitaminas, massa, enfim, de várias maneiras. Por isso, não deixe de incluir ela na sua alimentação. Gostou da dica de hoje? Semana que vem tem mais. Até lá! Obrigado, Paula. Agora a gente vai para um breve intervalo. Na sequência, destacaremos os clubes paraibanos nos campeonatos brasileiros da série C e D. A gente volta já. Voltamos! O assunto agora é futebol. Destacamos agora a Série D, com a vitória do Souza. A primeira vitória e o primeiro gol do Dinossauro no grupo veio aos 21 do primeiro tempo. Leozinho recebe a bola na grande área e, derrubado pelo zagueiro, pênalti para o Dino. O camisa 9, Diego Será, bate com categoria no canto esquerdo e dá números finais do Marizão. Souza 1, Potiguar 0. O 13 vence o Maracanã no Ceará e mantém 100% de aproveitamento. O placar foi aberto no primeiro tempo pelo 13. Cobrança de escanteio, a bola sobra para o Wallace pernambucano e fuzila para o fundo das redes de Léo Recife, 13, 1-0. O segundo gol pintou aos 27 do primeiro tempo com um chute de Amada. A bola explode na marcação, sobra para Tiaguinho, que domina e bate colocado, 13, 2-0. O terceiro gol veio aos 5 minutos da etapa final. Thiago Alagoano invadiu a área em velocidade e faz 13, 3-0. Já o quarto gol foi aos 31 minutos do segundo tempo. A defesa do Maracanã para completamente. Pilar recebe dentro da área. Toca para Jefinho, que chuta de primeira. A bola ainda desvia antes de morrer no fundo das redes do Azulão. E foi isso. Maracanã do Ceará, 0, 13 da Paraíba, 4. A terceira rodada ficou assim. Santa Cruz venceu o América de Natal por 3-2. O Iguatu bateu o Atlético por 1-0. O Maracanã perdeu por 4-0 para o 13. E o Souza ganhou de 1-0 do Potiguar. Com esses resultados, a classificação da Série D, Grupo 3, ficou desta forma. O primeiro colocado é o 13, com 9 pontos. O segundo, o Iguatu, com 7. O terceiro, o América, com 4. O Souza vem na quarta colocação também com 4 pontos. Seguido pelo Maracanã, na quinta colocação, com 4 pontos. O sexto é o Potiguar do Rio Grande do Norte com 3, o Santa Cruz na sétima colocação também com 3 pontos e o último colocado, o Atlético do Ceará, ainda sem pontuar. A quarta rodada será neste final de semana. O Santa Cruz recebe o Souza às 15 horas no Barretão, no Rio Grande do Norte. E o Atlético enfrenta o Maracanã. Já no domingo, o 13 recebe o Iguatu do Ceará às 16 horas no estádio Amigão, em Campina Grande. E o América de Natal enfrenta o Potiguar. Agora o assunto é Série C com a vitória do Botafogo. O Botafogo foi até o estado do Rio de Janeiro e venceu. Evandro achou um lindo passe para Pipico, que recebeu dentro da área e finalizou com qualidade.
tirando o goleiro e abrindo o placar. Botafogo 1-0. Ítalo aproveitou o rebote de Dalton depois de uma cabeçada de Zé Vitor. Chutou para o fundo das redes e empata a partida 1-1. Na segunda etapa, aos 8 minutos, Edmundo driblou 3 adversários. Bateu muito longe, sem chances para o goleiro, marcando um lindo gol. Botafogo 2-1. Aos 45 minutos do segundo tempo, Edmundo tabela com Gustavo. Dribla mais um, invade a área e Edmundo marca seu segundo gol na partida, fechando o placar. Volta Redonda 1, Botafogo da Paraíba 3. A quarta rodada ficou assim. O Tombense venceu o Sampaio Correia por 1-0. O ABC perdeu em casa para o Londrina 2-0. O CSA de Alagoas sofreu uma goleada para o Atlético 5-0. A Ferroviária ganhou do Náutico por 2-1. Remo teve uma vitória magra, 1-0 em cima do Floresta. O Volta Redonda perdeu em casa para o Botafogo por 3-1. E o Aparecidense ficou no empate em 1-1 com o São Bernardo. Já as partidas que foram adiadas, Ferroviário e São José, Caxias e Confiança, Ipiranga e Figueirense. A classificação da Série C ficou assim. A liderança é do Atlético com 12 pontos, seguido pelo Botafogo da Paraíba na segunda colocação com 10 pontos em 4 jogos. O Tombense vem na terceira com 9 pontos, seguido pelo São Bernardo, que é o quarto colocado com 8 pontos. A quinta colocação é da Ferroviária com 8 pontos. Sexto, o Figueirense com 7, o sétimo, o Ipiranga com 6 pontos, o oitavo, o Volta Redonda com 6 pontos, fechando aí o G8. Já o nono colocado, Aparecidense, Londrina, Náutico de Pernambuco, vem na 11ª colocação. O 12º é o Confiança, o 13º o Remo com 3 pontos, o 14º o CSA com 2 pontos. Com 1 ponto, o Sampaio Correia vem na 15ª colocação. Na 16ª tem o Caxias com 1 ponto, apenas 2 jogos. O 17º, o Ferroviário, 1 ponto, 3 jogos. O 18º, o ABC de Natal, com 1 ponto, 4 jogos. O 19º é o São José, ainda não pontuou em 2 partidas. E o último colocado é o Floresta, que também não pontuou, mas tem 4 jogos. A quinta rodada fica assim. No sábado, o CSA enfrenta o Sampaio Correia. O Volta Redonda joga contra o Náutico. A Ferroviária recebe a Confiança. No domingo, tem Remo e Tombense, Londrina e São Bernardo, Ferroviário e ABC. E na segunda-feira, 2 jogos, Atlético e Aparecidense, Floresta e Figueirense. E mais 2 partidas foram adiadas. Caxias do Rio Grande do Sul contra o Ipiranga e Botafogo folga nessa rodada diante do São José. Agora a gente vai para um breve intervalo. Na sequência teremos Larissa Vale. Ela é médica cardiologista do esporte e vai falar do infarto no desporto. O Cidade Esporte volta já. Voltamos com o Cidade Esporte. O assunto agora é infarto no esporte. E para falar sobre o tema, nós recebemos Larissa Vale. Ela é médica cardiologista do esporte. Larissa, seja bem-vindo ao programa. O que é o infarto? Obrigada, Pedro. O infarto ele consiste na obstrução do fluxo de sangue para o nosso coração, gerando a morte das células cardíacas. Essa obstrução ela pode ser parcial ou total, a depender da gravidade do infarto. E na grande maioria das vezes, essa obstrução ela é gerada por uma placa ali de gordura, uma placa de colesterol, que por algum motivo ela instabiliza, forma um trombo. Esse trombo obstrui o vaso, causando um infarto. Como prevenir? Bom, para a gente prevenir, a gente tem que evitar a formação dessas placas de gordura e a gente evita através da cessação do tabagismo, inclusive o uso dos cigarros eletrônicos que vem sendo muito utilizados atualmente, através de uma dieta adequada, de uma dieta saudável, evitando alimentos ultraprocessados, realizando atividade física de forma regular, com controle do estresse, um sono adequado e aquelas pessoas que já têm algum problema de saúde, uma pressão alta, diabetes, alteração de colesterol, ter um bom controle dessas doenças. Por que as pessoas, mesmo praticando esporte, tendo todo o acompanhamento, acabam ainda tendo um infarto do miocárdio? Bom, o que acontece, a gente precisa chamar a atenção aqui para 2 pontos principais. O primeiro deles é que a atividade física ela é benéfica para o nosso coração, isso é muito bem estabelecido, mas o exercício físico ele pode funcionar como um gatilho para deflagrar arritmia, infarto, morte súbita, naquelas pessoas que já têm alguma predisposição para isso acontecer, certo? Já tem um substrato no coração para isso acontecer. Então, o que acontece muitas vezes é que essas pessoas não têm esse conhecimento, eles não sabem que tem porque nunca investigaram, e aí na hora do exercício físico, por aumento de catecolaminas, aumenta a pressão, aumenta a frequência cardíaca, vai ser a hora que vai deflagrar essas doenças, essa hora que vai se manifestar
vai ter a manifestação dessas doenças. O segundo ponto que a gente precisa chamar a atenção é que muitos atletas, muitas vezes por eles serem jovens, terem um estilo de vida saudável, eles acham que estão isentos de fatores de risco, quando na verdade não é bem verdade, porque infelizmente em algumas situações existem condições genéticas que vão sobrepor esse estilo de vida saudável. Então existem condições que vão levar a um aumento de colesterol mais grave, uma hipertensão mais grave, e nesses casos só a dieta e a atividade física não vão conseguir fazer esse controle dessas doenças. Então, ao longo do tempo tem mudado o perfil de quem está infartando? Com certeza, a gente tem visto nos últimos anos um aumento progressivo dos casos de infarto nos mais jovens, abaixo de 50 anos, mas a causa de infarto desses mais jovens é a mesma da população mais velha, a aterosclerose, que é justamente a formação dessas placas de gordura. Porque antigamente pensava-se muito no idoso e na pessoa com obesidade. E hoje o mais jovem está ficando. Não, o que já exatamente mostra como a nossa população jovem vem adquirindo cada vez mais cedo hábitos inadequados, ingerindo alimentos ultraprocessados, mais uma vez utilizando cigarros eletrônicos, que também elevam esse risco. Então a população cada vez mais cedo vem aumentando a incidência de infarto justamente por conta desses hábitos inadequados. Cigarro eletrônico e o tradicional, qual é o pior? O coração. O cigarro eletrônico, ele é bem maléfico porque as pessoas elas passam a utilizar em maior quantidade, então acaba que esse malefício para o coração ele acaba sendo maior. Com relação à parte do atleta de rendimento, o praticante de final de semana ou aquele que pratica qualquer esporte 3 vezes por semana, quem está mais propenso a ter o infarto? É uma pergunta que ela é muito interessante, porque as pessoas elas acham que elas precisam realizar uma grande quantidade de atividade física para já ter algum benefício cardiovascular. Quando, na verdade, a orientação aqui é que pelo menos a realização de 150 minutos de atividade moderada por semana ou 75 minutos de atividade intensa por semana já configuram a redução de risco de infarto, risco de AVC e redução de mortalidade por doenças cardiovasculares, certo? Então, aquelas pessoas que esse aumento ele é progressivo, quanto mais atividade, melhor, mas os estudos eles mostram que essa progressão é até aí mais ou menos uns 600 minutos de atividade por semana. Acima disso, não seria visto um benefício adicional. Para aquelas pessoas que praticam atividade física no final de semana, eu quero deixar claro que elas também têm benefício cardiovascular, elas também vão ter benefício no risco de infarto, de AVC. O que a gente orienta hoje é se movimente o máximo que você conseguir. O ideal é que seja pelo menos 150 minutos na semana, mas caso você não consiga esse tempo, o que você conseguir já vai ser benéfico para a sua saúde do que o total sedentarismo. Porque tem aquele lance, né, de 30 minutos por dia, 3 vezes por semana, aliás, ao longo da semana os 150, né? Então, trocar de ônibus, descer 2 paradas antes, ao invés de subir escada ou elevador, escada tradicional, né? Lavar o carro ao invés de a mangueira ser no balde, coisas simples que podem ser distribuídas ao longo dos 3 turnos e fazer aí o tempo de 30 minutos diário, né? Já determina a melhora do risco cardiovascular só o fato de você se movimentar, é justamente isso. Vai no mercado, ao invés de carro, vá a pé, só esses movimentos que você vai realizando no decorrer do dia já configuram a melhora do risco cardiovascular. Caminha com um cachorrinho lá na praça, tem tanta praça bonita em João Pessoa, né? Exatamente. Outra coisa, que cuidados as federações, organizadores de eventos devem ter para ficar acobertados para esses acontecimentos, né, do atleta não morrer durante a competição? A melhor forma de prevenir a morte súbita, o infarto no esporte, é orientando os competidores a realizar uma avaliação pré-participação. O que é isso? É uma avaliação cardiológica, onde a gente vai realizar alguns exames e vai detectar aqueles indivíduos que têm maior risco. Fora isso, é muito importante que esses eventos eles tenham uma equipe médica que estejam capacitados para atender uma parada cardiorrespiratória, caso ela venha a ocorrer, e tenham também um DEA, que é um desfibrilador externo automático, para ser utilizados nessas paradas cardíacas. Vale lembrar que essa visão nova para protocolo para o esporte aconteceu exatamente há 20 anos atrás, no jogo São Caetano e São Paulo, lá no Morumbi, uma disputa da competição nacional. E o jogador Serginho acabou indo ao infarto, né, tendo um infarto na hora. A equipe culpou o jogador, depois a família do jogador disse que não, já tinha todo o laudo e no final das contas foi detectado hipertrofia miocárdia. O que é exatamente isso?
A hipertrofia miocárdica, ela é um espessamento da musculatura do coração, certo? Ela pode ser em decorrência do próprio estímulo da atividade física, mas ela também pode ser o que a gente chama de miocardiopatia hipertrófica, uma doença genética, que é a principal causa de morte súbita em atletas jovens. Então é isso que a gente sempre tem que diferenciar. Se essa hipertrofia ela foi em decorrência do estímulo da atividade física ou não, ou ela é uma condição genética que predispõe à morte súbita. Há alimentos ou líquidos, tipo energéticos, que realmente aceleram o batimento cardíaco e tornam-se catalisadores ao infarto? Existem alguns pré-treinos, alguns energéticos que eles têm uma dose muito elevada de cafeína e de outros estimulantes, certo? E aí, quando ingeridos em excesso, em grande quantidade, eles podem predispor a arritmias, podem predispor a elevação da frequência cardíaca, da pressão arterial. Óbvio que quando ingeridos em excesso, e só lembrando que a dose máxima recomendada de cafeína é de até 400 mg por dia. Acima disso, poderia sim gerar um risco para o nosso coração. Qual o intervalo de tempo e melhor exame para que alguém deva fazer para saber o estado de saúde do coração e saber se ele está habilitado para alguma prática de atividade física? Os exames que são necessários e a periodicidade que eles devem ser realizados varia muito de um paciente para outro, mas no geral eu sempre oriento que a realização pelo menos de um eletrocardiograma, um teste ergométrico, que é o teste de esteira, e na minha prática eu também sempre peço para todo mundo um ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, associado, claro, a exames de sangue, os exames laboratoriais. A realização desses exames a gente já consegue estimar o risco do paciente, aqueles que têm maior predisposição a ter morte súbita, a ter infarto no esporte. A periodicidade, geralmente eu oriento que aqueles atletas, esportistas que praticam atividade de moderada a alta intensidade realizem pelo menos aí uma avaliação cardiológica uma vez ao ano. Ultrassom do coração? Como é que é esse lado? O ecocardiograma ele é um ultrassom do coração, onde a gente vai avaliar se existe a hipertrofia miocárdica, que é justamente essa hipertrofia que foi perguntada anteriormente. Vai avaliar, um dos principais exames que a gente consegue detectar a miocardiopatia hipertrófica, que é a principal causa de morte súbita em atletas jovens. Vai avaliar outros fatores, se existe o tamanho do coração, a força do coração, se o paciente tem insuficiência cardíaca. Então ele é um exame que é muito importante também nessa avaliação do atleta. É interessante você ter uma relação com o esporte e também a medicina. Você é triatleta. Como é que foi essa paixão, esse início? A cardiologia surgiu primeiro, o esporte ele surgiu muito mais como uma válvula de escape, mas essa paixão pelo esporte foi crescendo, a princípio foi a corrida, depois foi o triatlon, e aí cardiologia e esporte tem tudo a ver, então eu uni essas duas paixões para poder, acho que só potencializar essas duas paixões, esses dois cuidados. Quem quiser saber um pouco mais sobre o tema, cuidado, inclusive fazer alguma consulta com a sua pessoa, como é que faz? Eu estou no Instagram e eu atendo também na clínica, a clínica Ecocardio. A gente faz consulta, faz todos os exames lá para fazer, que são capazes de detectar, fazer essa avaliação cardiológica completa. Tá, então falamos com ela, Larissa Vale, médica cardiologista do esporte, que deixou você por dentro aí dessa área tão importante, principalmente para quem quer praticar a modalidade assim desejada. Muito obrigado pela sua presença, Larissa, e fica espaço aberto para suas considerações. Eu que agradeço, eu fico muito feliz de falar de um assunto tão importante, tão impactante. E eu acho que a frase que eu mais falo para os meus pacientes é que mais importante do que realizar atividade física é realizar de forma segura, com segurança. Então, sempre estejam com sua avaliação cardiológica em dia. Tá, então, falamos com ela, Larissa Vale, médica cardiologista do esporte. E fica então a dica para você que pratica esporte ou pretende praticar alguma modalidade esportiva. De esportes, vou ficando por aqui. Na próxima semana estaremos juntos, neste mesmo canal, neste mesmo horário. A todos vocês, um abraço e bola para frente. Tchau!